A graça e a paz do Senhor Jesus, povo de Deus, como estamos? Espero que você esteja bem. E eu gostaria nesse dia de pedir um pouquinho do tempo de vocês para compartilharmos uma porção da palavra do Senhor. Eu estou também com saudades de vocês, sinto muito, espero num breve momento nos encontrarmos para eu dar aquele abraço bem nordestino, né? Dar um ósculo santo, um cheirão, mas devemos nos aquietar no tempo certo. Creio que Deus há de abreviar este momento. Por enquanto estamos aqui, né, guardadinho, cada um no seu lugar, mas unidos numa só fé, num só espírito. E eu queria trazer para você neste dia uma porção da palavra do Senhor. Quero usar por base o texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao 30. É o próprio Senhor Jesus falando conosco. E diz assim a palavra de Deus: Vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavras poderosas do Senhor. Oremos. Pai, graças te damos pelo ar que respiramos, pelo dom da vida, pelo Deus que tu és. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, Pai. E nós temos tanto a te agradecer. Agora eu te rogo, Senhor, mais uma vez, humildemente, que tu use os meus lábios, a minha mente, todo o meu ser, esteja cativo à ação do teu Espírito Santo, para que possamos falar com o meu irmão, para que possamos falar com a minha irmã. Usa-me para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Queridos, para quem me conhece de perto, eu sou amante da poesias, eu sou amante da arte, do verso, de tratar, de fazer do sentimento, traduzir isso em letras, né, em rimas e métricas. Eu acho isso muito lindo, isso me atrai. E tem me atraído muito, né? Eu acho, não obstante eu ter sido neto de poeta. O meu avô, Cícero Faustino Monteiro, ele era um poeta. E minhas mães, minhas tias guardaram, né, os trabalhos dele, passou para nós, e isso nos cativou. Eu creio que tenha sido isso que nos atraiu a arte da poesia. E sendo assim, eu gostaria de usar por base, na introdução dessa minha reflexão, um poeta mineiro de nome Carlos Drummond de Andrade, um homem que escreveu obras maravilhosas, quem não conhece, muito popular aqui em nosso país e internacionalmente conhecido. E Drummond, ele escreveu Ó Mundo, Vasto Mundo. Se eu me chamasse, ou se todos chamassem Raimundo, não seria uma rima, seria uma solução. Ele escreveu também, muito conhecido, No Meio do Caminho tinha uma pedra no meio do caminho. E tantas outras obras que Drummond nos deixou. A mais conhecida, eu creio que seja um poema que foi musicado, né, colocado música por um cantor pernambucano e se popularizou. O nome desse poema é José. E agora, José? E fala de uma pessoa que está angustiada, o tempo acabou, a noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, e tudo acabou, e tudo ruiu, está sem mulher. E fala de um personagem ali, de um José angustiado, de um José sofrido, de um José atribulado, num momento de, eu creio assim, uma visão superficial, uma visão própria aqui, minha, um José que está passando por uma crise existencial, sem expectativa e sem perspectiva nenhuma na sua vida ali, né? E nós vemos isso nesse poesia, podemos traduzir assim de uma forma simplória, mas uma angústia, o José que já não pode fumar, já não pode morrer, o dia não vem e todas as circunstâncias contrárias
aquele cidadão, né? O que é que José faz? Se você morrer, se não morre, quer dizer, é até frustrado, né? Um suicida frustrado. E a pergunta, e José, o que fazer? E Carlos Drummond de Andrade, ele até se entrega quando ele quer ir para Minas, Minas não há mais, né? Mostrando que o José do poema é ele. É ele. O que fazer? Voltar para suas origens e não consegue. E se você morresse, se você gritar, se você não morre, você é duro, José. É um poema, creio que muitos de vocês conhecem esse poema, né? E musicado de uma forma linda por repito, né? Por um compositor, um poeta, um escritor, um músico pernambucano. Só que nesse José, e a gente analisando pelo escritor e ele próprio relatando, esse poema, ele escreveu no ano de 1942. 1942, o mundo estava enfrentando a Segunda Guerra Mundial. O mundo estava em polvorosa. O mundo estava em guerra. Observe o que nós estamos enfrentando no momento. Uma guerra, não uma guerra bélica, de armas, de bomba atômica, uma guerra de um país contra outro, mas é uma guerra de todos contra um vírus que está ceifando a vida de muitos. E nós estamos, assim como José, como nos defender? Como enfrentarmos este inimigo que está deixando todos em polvorosa? Estamos aí digamos assim, numa sinuca de bico, numa encruzilhada. Os governantes não sabem o que fazer, a perspectiva, se faz isso, se faz aquilo, tentando dirimir, tentando causar um mal menor para a população. E é essa a nossa situação. E agora, o que fazermos? Que perspectiva, que solução tomarmos? Para onde sairmos? Drummond estava realmente nessa visão. Em 1942, o mundo estava nessa situação. Não sabia que em 45 a guerra iria acabar, não se sabia. Ele, como intelectual, um homem da letra, um homem que estava numa classe mais elevada, no contexto social da época, no ano de 1942, não tinha tecnologia, a internet, a propagação da informação do jeito que nós temos hoje. A pessoa dá um espirro na China, fica resfriado aqui no Brasil e no mundo todo, quer dizer, o mundo se globalizou, o contexto sociocultural, econômico, financeiro histórico de 1942 era outro. Mas o Drummond sabia, ele estava atenado com o mundo, e ele estava nesse momento de angústia. E agora? Para onde vai o mundo? Se degladiando a Alemanha, Japão, Itália, França, Estados Unidos. Era este o quadro da Segunda Guerra Mundial. Os judeus sendo exterminados. Era uma situação, só tinha-se... Quem tinha acesso à informação era o rádio, né, que era transmitindo as notícias, e quem tinha informação, e continua sendo informação, sempre foi poder. E daí nós entendemos bem a poesia, o poema de Agora, José. Mas eu quero, pois bem, entrar agora na palavra do Senhor. E o que eu queria falar é, não e agora, José, mas no momento desse de luta, de angústia, e agora, Jesus. E agora, Jesus. O que fazermos? E agora, Jesus. Para onde iremos nós, se só Ele tenha palavras de vida eterna e de salvação? E eu gostaria de citar rapidamente aqui 3 encontros de pessoas que fizeram esta pergunta para o Senhor Jesus, quando ele esteve aqui, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que se fez carne e habitou entre nós aqui na terra, e chegaram diante de Jesus e perguntaram a ele, e agora, Jesus, em um momento de tribulação? Primeira pessoa que eu vou citar aqui
se encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 7, do versículo 11 ao 16. Uma mulher que estava, assim como José, angustiada. Uma viúva que morava numa cidade chamada Naim, uma cidade pequena, um povoado, para o contexto histórico da época, um pequeno lugarejo, e que ela estava no enterro, ela estava conduzindo o seu filho para o cemitério. E ela chorava muito, e uma multidão acompanhava ali, sendo solidário com aquela mulher. E ela vai triste, se lamentando, chorando a sua dor, lamentando a sua sorte, e ela tem um encontro com Jesus. E Jesus vem chegando naquela cidade, vê aquela multidão enlutada, chorosa, e chega diante da mulher e faz uma pergunta que podemos até ver, a um certo ponto, uma pergunta incoerente. Jesus chega para uma mulher que está enterrando o seu único filho, angustiada: meu Deus, o que será de mim? Eu sou uma viúva, perdi o meu filho. Naquele período não se tinha ajuda de governo, não se tinha ajuda de nenhum órgão social, não. Quem cuidava dos idosos eram os filhos, né? A aposentadoria dos velhos eram os filhos que cuidavam. E ela, como viúva, sem um filho, ela diz: o que será de mim? Ela não tinha nenhuma perspectiva de futuro, de nada, tudo lhe faltou. Estava lhe faltando o chão. E Jesus chega para ela e diz: mulher, não chores, não chores. E ela faz: Senhor, e agora? E Jesus chega junto daquele cadáver daquele jovem ali em sepultura e toca nele e diz: garoto, levanta-te. E o menino volta a respirar, volta a ter vida. E eu creio que imagina, gente, a alegria, imagina, foi o primeiro milagre de Jesus ressuscitando, uma primeira ressurreição, né? Jesus trazendo a vida a um morto, né? Ali aquele filho da viúva de Naim. E eu acho que de um funeral se tornou-se numa grande festa, se tornou-se numa grande comitiva ali. Eu acho que foram louvores e exaltação ao Senhor pelo morto que ressuscitou. Jesus continua trazendo à existência o que não existe, trazendo vida onde há morte. E ali foi uma alegria muito grande e a esperança voltou. Segundo momento que nós vemos claramente na Bíblia, em Marcos capítulo 5, no versículo 21, que um homem chamado Jairo, um homem diferente dessa viúva que só tinha um filho, ele era uma pessoa proeminente no contexto da época. Jairo era um chefe ou principal em uma sinagoga. Ele tinha nome, ele tinha bens, ele tinha empregados, funcionários, mas isso não lhe bastava, não lhe era suficiente. Por quê? Porque a guerra chegou em sua casa, a luta chegou, a sua única filha, uma criança de 12 anos de idade, está lutando ali, decrépita no seu quarto, contra a vida e a morte, muito doente. E Jairo não vê nenhuma solução e ele se dispõe do seu conhecimento, da sua religiosidade, da sua posição, do seu cargo e vai ao encontro de Jesus, aquele que tem a solução, aquele que é a nossa única esperança. Chega, se prostra aos pés do Senhor, diz: Senhor, socorre a minha filha. Eu sei que se o Senhor impuser as mãos, ela será curada. E fica ali. Só que no decurso, no caminho, acontece outro fato de uma mulher que também clama, né, e tem a ajuda do Senhor Jesus com o fluxo de sangue. E no partir do verso 35, a história volta. Um funcionário de Jairo diz: olha, não incomoda mais Jesus, porque a tua filha já não vive, a tua filha morreu. Que notícia triste. Pronto, acabou, cessou a esperança, não tem mais solução, não existe mais remédio, Jairo, para a tua filha. Não existe mais solução para a tua dor. A tua filha morreu. E Jairo, recebendo essa notícia, obviamente ele deve ter gelado ali, deve ter cessado-lhe as forças. E todos, imagina a cabeça de um pai ouvindo a notícia dessa: a sua filha morreu.
E Jesus, virando-se para Jairo, Jesus diz para ele: não temas, apenas crê. Não tenha medo, apenas creia. Ou seja, Jairo olha para Jesus e faz: e agora, Jesus? E Jesus diz: não tenha medo, apenas creia. Exercite a tua fé, Jairo. E Jesus diz: vou lá. E Jairo vai, e vai ali com ele. E quando chega lá, Jesus só manda chegar Pedro, Tiago e João, deixa lá e diz: cadê a menina? A menina não morreu não, a menina está dormindo. E começam a zombar de Jesus. Diz a palavra de Deus aqui que eles zombaram do Senhor, zombaram, mangaram de Jesus, desacreditaram no Mestre, no Salvador. Mas Jesus nunca se deixou se abater. Jesus é a fé em ação. Ele é o motivo, é o sentido, o motivo da nossa fé. Ele é o Deus encarnado. E ele chega lá e faz o milagre. A menina, e ele ordena: Talita, come. E a menina torna-se a viver, volta fôlego para aquela criança. E Jairo, obviamente, fez uma festa, se alegrou. E a resposta, a solução chegou de Jesus na família de Jairo. Aleluia. Terceiro momento que eu vou falar de um e agora Jesus que se encontra é de uma família que Jesus conhecia. A viúva Jesus não conhecia, Jairo Jesus não conhecia, mas essa família era amiga de Jesus, Jesus visitava Marta, Maria e Lázaro, era um amigo deles. E Lázaro se encontra enfermo. A luta chega, a batalha chega, a guerra chega na casa de Marta, de Maria e de Lázaro. Esse texto se encontra em João capítulo 11, do verso 1 ao versículo 46, relata esse fato. E Jesus estava distante, manda um mensageiro avisando: mestre, Lázaro está doente, vem logo, socorre. Jesus disse: eu vou. E quando Jesus diz: olha, Lázaro chega, Lázaro já tem morrido. E eles começam a dizer: olha, Jesus, se tu tivesse chegado aqui antes, Lázaro não tinha morrido. Tu eres o remédio, mas não adianta mais, já faz 4 dias. E Jesus diz o que eu quero dizer para você: se creres, verás a glória de Deus. Versículo 40. Se creres, verás a glória de Deus. Exercita a tua fé. E Jesus chega ali diante do túmulo, é um texto muito conhecido de todos, e diz: Lázaro, vem para fora. Ah, já cheira mal, já não presta, já não tem jeito, não tem expectativa. Tem sim. Quando Jesus chega, onde Jesus chega, há solução. Porque ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. E nós somos cristãos, nós cremos numa eternidade. Nada, nem ninguém, nem coisa alguma pode nos abater, nos abalar, nos atribular. Jesus, ele é a cura das nações, amém? Ele é o bálsamo de Gileade, ele que tem resposta para todas as coisas. Então, quando nós chegamos diante dele e dissemos, perguntamos, rogamos, questionamos, e agora, Jesus, ele vem com a resposta, glória a Deus. O José, queridos, o José da poesia, ele começa com angústia, com tribulação, e ele termina com a interrogação. Se você gritasse, se você morresse, você marcha, José, para onde? Termina assim, para onde você marcha? O Jesus da palavra de Deus, o Cristo vivo, ele não termina com a interrogação. Ele termina, como eu comecei usando por base esse texto de Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Provai e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, não é? E encontrareis descanso para as vossas almas. E é isso que Jesus quer para você. É isso que ele quer te dar nesse dia. Descanso, conforto, segurança. Porque a Bíblia diz, e nós cremos na sua palavra, em Ageu, capítulo 3, em Abacuque, capítulo 3, versículo 17, diz: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, ainda
que a colheita da oliveira decepcione, os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não hajam mais gado. Mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor e exultarei ao Deus da minha salvação, que Ele é a minha fortaleza. É isso que nós devemos crer, é isso a fé do cristão. Nós não vivemos por vista, vivemos por fé. Cremos sim que a batalha existe, a luta, a tribulação nós estamos enfrentando. Mas Deus diz que Ele é a solução. Apesar de todas essas coisas, Jesus é a resposta de todas as nossas aflições, de todos os nossos questionamentos. E agora Jesus diz, eu sou a solução. Jesus é a nossa única esperança. E nós temos fé de que tudo isso há de passar. A pergunta é, você vai ficar como o José do Drummond, sofrendo, depressivo, ou vai se alegrar no Deus que continua ressuscitando vida, trazendo à existência aquilo que não existe? É essa palavra que eu quero deixar para você. Jesus, ele está vivo. Ele era, ele é e ele há de vir. Ele continua presente neste momento. Basta simplesmente você crer para ver a glória dele na sua vida. Se alegre no Senhor, exulte no Senhor, cante o hino, louve ao Senhor, glorifique ao Senhor, mesmo diante de todas as circunstâncias, porque o céu e a terra há de passar, tudo isso há de passar, e um dia nós vamos estar no céu de glória, honrando, glorificando e exaltando esse Deus, que Ele é o Senhor da história, nada foge à sua mão, Ele está no controle de todas as coisas. Agora, a pergunta é, como você está passando os seus dias? Atribulado, triste, cabisbaixo, sem uma incerteza, perguntando, e agora? Ou você está dizendo assim, olha, Senhor, mesmo diante de todas as circunstâncias, eu creio no Deus da minha salvação. Que Ele possa lhe dar vitória neste dia, que Ele possa lhe dar vitória neste momento. Convide Ele para o seu lar, convide Ele para ser o Senhor da sua vida, e você simplesmente se submeta, se entregue totalmente a Ele, como aquela viúva fez na cidade de Naim, como Jairo fez, se dispondo de todas as suas idiosincrasias, todas as suas neuras, todos os seus questionamentos, e se rendeu totalmente aos pés de Jesus e encontrou vida, porque Jesus, Ele é o Senhor da vida. Que Ele possa fazer morada em seu coração. Que Deus te abençoe e que nele você encontre descanso para a tua alma. Fica na paz do Senhor e Deus te abençoe no nome de Jesus, o Nazareno. Amém.